Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Bom, mais uma vez estamos reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus e vamos fazer o início da nossa reunião com aquela homenagem ao mentor da casa, Padre Germano. Ricardo, Cláudio. Obrigada, meninos. Vamos fazer aqui uma página de abertura. Eu peguei a Agenda Cristã, a mensagem é de André Luiz, né? Psicografias de Franciscano Xavier. Peguei aqui para ver se é menorzinho o texto, né? Que a gente já perdeu algum tempo para começar. Tem como título Aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Porque a gente sempre olha um lado, a gente nunca vê o outro, né? Então, isso aqui está nos alertando em relação a isso. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga provação. Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quando estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessantemente
e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Quer dizer, o título daqui é Aparências. Muitas das vezes a gente não vê, né, o sofrimento que está por trás de uma situação. A gente julga muito e às vezes a gente julga mal. Então vamos usar da tolerância, que com certeza a gente não vai perder com isso. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Germano, a Jesus, nosso Mestre querido, e a Germano, mentor espiritual desta casa, que eles nos auxiliem. Viemos aqui buscando alguma coisa que está faltando no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, que possamos encontrar aquilo que buscamos, que possamos receber todos os fluidos benéficos que precisamos para o nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual. Que neste momento desliguemos, né? E a espiritualidade faz isso, desligando dos problemas, das angústias, de tudo que nos faz tormento, para que a espiritualidade possa atuar sobre cada um de nós, fazendo o melhor possível. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas que coloque ali nas garrafinhas o remédio necessário para a continuidade dos tratamentos. Pedimos por todos aqueles irmãos cujos nomes foram colocados nas caixinhas, irmãozinhos encarnados, mas também os nossos irmãozinhos desencarnados que necessitam das nossas vibrações amorosas. Pedimos pela nossa palestrante, Marcele querida, para que ela possa receber a inspiração, o suporte da espiritualidade amiga para trazer o conteúdo desta noite. Pedimos, enfim, Senhor, por nós que aqui estamos, mas para aqueles que nós deixamos em nossos lares, que não nos acompanham, mas que nós também queremos que recebam tudo aquilo que eles precisam. Pedimos também por todo o entorno da nossa casa espírita, que todos os irmãos que necessitem de amparo também sejam socorridos. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu acho que tem uma família que está chegando hoje pela primeira vez à nossa casa. São vocês aí? Sejam bem-vindos, tá? Ficamos muito felizes com a visita de vocês. E para todos os outros também, bem-vindos, né? Todos nós somos bem-vindos à casa de Jeamã. Marcela, é contigo. Boa noite, meus irmãos. Paz e bem a todos. Vamos continuar, estamos já chegando quase ao final do livro. Para quem não está acompanhando, a gente está fazendo o estudo do livro Ação e Reação, que é um livro do Espírito André Luiz. E esse livro fala exatamente de uma grande lei divina, que é a lei de ação e reação, né? Tudo aquilo que a gente faz, a gente vai ter um retorno, seja do bem ou seja do mal que a gente faz, né? Porque a lei de Deus é de misericórdia e de justiça. E de justiça, né, gente? Então, nos capítulos passados a gente falou de assuntos bem interessantes que foram sobre os tipos de dívidas que a gente tem, né? A gente falou sobre a dívida agravada, a dívida agravada, que foi o caso da Mariana, né? Um espírito que tinha, ela tinha uma dívida com uma irmã, né? Que ela foi responsável pelo desencarne dessa irmã, e aí depois ela recebe essa irmã como filha, com uma deficiência, só que ela não aguenta a prova, né? E ela quase chega a se suicidar. Mas o amparo divino nunca nos deixa só. E através da mãe desencarnada, a equipe espiritual da Mansão da Paz, é o local onde André Luiz está fazendo os seus estudos, ajuda, né? E ali ela tem ajuda para que aquele ato não se consuma, né?
e ela consiga seguir com a prova dela, com a filha, com o marido. Depois a dívida estacionária do espírito Sabino e a mãe, que eu esqueci o nome, de um espírito assim que era tão endividado e que ele estava tão inconsciente dos seus débitos, né? Que ele não tinha condições na carne, como ele tinha uma deficiência mental, ele não tinha condição de saber, de fazer as suas reflexões. Então ele vivia aquela vida ali, mas a mãe já estava numa condição melhor que ele, ajudando aquele espírito. Um dia ele despertar. E o resgate interrompido, o caso de um casal, né? E o marido, no caso, ele se separa da mulher por causa da amante. Então ali era uma família que tinha um resgate junto, e um deles, que no caso o marido, ele sucumbe àquele ambiente e cede, né, às tentações, e acaba interrompendo o resgate deles juntos, mas a família seguiu sem ele, né? Então hoje a gente vai para o capítulo 15. Esse capítulo 15 é interessante porque é um momento que o Silas, que é o orientador do André Luiz lá, ele dá uma pausa, né, das questões lá que eles estão apresentando para o André e para o Hilário, que é um outro estudante também, e ele vai começar a fazer perguntas sobre alguns assuntos que são assuntos que envolvem a nossa existência. Então ele vai falar sobre 3 assuntos ali: sexo, gravidez e aborto. São assuntos bem amplos, né, gente? Que numa palestra a gente não pode nem falar de um só. Mas, assim, ele vai passar um pouquinho, vai trazer alguns ensinamentos para a gente à luz da doutrina, o que os espíritos nos falam. E a gente também tem que contemporizar um pouco, né, as obras, porque essa obra é uma obra de 1950 e poucos, eu não lembro bem a data de cabeça. Então, assim, alguns assuntos a gente precisa contextualizar, né? Naquela época, o que ele vai falar sobre o sexo, né? Ele pergunta para o orientador como que a gente deve entender o sexo perante a vida. Porque o sexo sempre foi muito demonizado pelas religiões, sexo era pecaminoso, né? Então tem algumas religiões que colocam assim como um tabu o sexo, né? Mas o sexo, ele move uma energia na gente, né? O sexo é uma energia que ele fala, que expressa uma força do Criador na criatura, destinando-se a expandir-se em obras de amor e luz que enriquecem a vida. Num planeta como a Terra, destinado à encarnação de espíritos imperfeitos, o sexo é visto apenas sobre o ponto fisiológico. Isso é, um impulso sexual objetivando a sensação de prazer. Então, muitos espíritos se valem do sexo dessa forma, como uma forma de prazer, mas é uma força criadora. À medida que, então, ele fala que a alma vai se aperfeiçoando, né, esse espírito vai se aperfeiçoando, ele busca prazeres mais nobres. Então, ele vai passando pelo sexo e aí vai por um caminho diferente. Não apenas os eróticos, explicou ele. Temos, assim, o prazer de ajudar, né? De descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar. Há almas que se amam profundamente sem jamais se tocarem uma nas outras. Isso para os espíritos comuns parece até uma coisa pueril, estranho, mas é isso. Do ponto de vista fisiológico, embora permutem os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. E ele pergunta qual seria a responsabilidade do uso do sexo perante o relacionamento afetivo, no caso de um homem que iluda uma mulher, né? E também aí a pergunta pode ser vice-versa, né? Não é só o homem, mas pode ser uma mulher que iluda um homem, né? Enfim, pela simples caça de prazer ou vice-versa. Então a gente tem que pensar que todas as nossas ações, elas vão repercutir. Então, tem pessoas que banalizam os relacionamentos, né? E não dá para imaginar que com todas as pessoas com as quais você vai se relacionar, até sexualmente, você não vai permutar energias com essa pessoa e você também tem um compromisso, uma responsabilidade com aquela pessoa. Então, ele fala que a responsabilidade pelo uso das energias sexuais ultrapassam a barreira do túmulo, olha só, produzindo efeitos que seguem o espírito na vida espiritual, podendo se refletir ainda em reencarnações futuras,
como em todos os aspectos da vida, através do mecanismo da lei de causa e efeito, sempre haveremos de responder pelas nossas ações que venham atingir corações alheios. Então, se eu me relaciono com uma pessoa e eu, né, engano, né, traio, tudo isso e tenho um relacionamento e depois largo a pessoa, assim, a gente tem uma responsabilidade. Então, não queira achar que você acabou, terminou, saiu fora e aquela pessoa você tem uma responsabilidade, causando sofrimentos ao nosso semelhante, qualquer que seja a posição em que se situe diante de nós. Então, se a pessoa tiver um pouquinho de entendimento sobre isso, as pessoas deveriam pensar um pouquinho antes de sair, né? Ficando com todo mundo aí, né? Sem compromisso, porque mesmo sendo sem relacionamento, esses relacionamentos casuais, né? O que é e como entender os problemas da inversão? Aí, essa parte aqui, ele fala, esse termo inversão é o termo da questão da inversão da polaridade, da polaridade sexual, tá? A gente sabe, né? Ele fala, o espírito ele não tem sexo, está lá no livro dos espíritos. Ora a gente vai reencarnar num corpo feminino, num corpo masculino. A gente precisa experienciar todas essas condições que cada gênero vai nos propiciar, para que a gente possa chegar a um patamar de completude, tá? Então ele fala, ora reencarna no corpo, como eu falei, masculino e feminino, sempre de acordo com as suas necessidades evolutivas. Essa inversão ela é necessária, pois cabe ao espírito progredir em tudo. Cada sexo lhe proporciona novas experiências, novas provações e deveres, possibilitando com isso o aprendizado indispensável à sua evolução. Como explica Kardec no Livro dos Espíritos, se somente reencarnasse num determinado sexo, como homem ou como mulher, não aprenderia o que somente o outro sexo ensina, tá? Isso é o que os espíritos nos falam. E esse assunto, gente, é muito assim, não digo nem polêmico, mas a gente hoje tem a identidade de gênero, a identidade sexual, que são coisas distintas, né? Então, a gente tem as pessoas cis, pessoas transgênero, não binário, os fluidos, tem várias categorias, né? Isso é a identidade de gênero. E a identidade sexual se você é homossexual, heterossexual, pansexual, né? Tem as outras variações. Mas ele fala que ele dá aqui exemplos, né? Onde corpo e mente não se alinham. Essa inversão pode acontecer. Então, a pessoa tem um psiquismo, vamos imaginar assim, que o espírito que eles falam é que muitas das vezes você pode, em várias encarnações, reencarnar naquele corpo feminino, então você tem uma afinidade mais com o psiquismo feminino. Mas você, em algum momento, você vai precisar reencarnar no corpo masculino. Mais determinados espíritos entram em conflito nessa inversão, quando reencarnam na polaridade oposta. E aí ele fala que isso é por necessidade do espírito espiar alguma falta do passado, reencarnando no sexo oposto ao do seu psiquismo. Aí ele dá um exemplo, né, conforme explica o assistente. Um espírito que em existência pretérita tenha abusado do seu corpo físico para se prevalecer de pessoa de outro sexo, né? No caso, sei lá, um homem que abusou do outro sexo, da mulher, através da força ou feito mau uso da sua sensualidade. Aí esse espírito pode vir numa encarnação futura em outro sexo como forma de aprender a valorizá-lo, tá? Uma outra hipótese mencionada por Silas, em que também pode ocorrer essa inversão da polaridade sexual, se dá quando o espírito recebe uma missão especial e que, objetivando agir com maior segurança através de uma existência solitária e dedicada inteiramente ao cumprimento dessa missão, ele solicita a inversão da polaridade.
Então, às vezes, o espírito ele não quer vivenciar aquela experiência, então ele se abstém, né, de viver aquela identidade que ele tem, sujeitando-se a uma abstinência total nesse campo. Eu penso, Marcela, estou falando de uma ideia que eu acho, né? Não estou trazendo nada de que eu tenha lido, assim, mas eu acho que é o caso do Chico Xavier, né? O Chico Xavier tinha, talvez, uma existência em que ele tenha essa polaridade mais feminina e ele voltou no corpo masculino. E ele se absteve realmente na vida dele de ter relacionamentos, né? Ele viveu totalmente, a sua missão foi dedicada à mediunidade, ao espiritismo. E aos livros, né? E agora ele fala do custo espiritual do aborto, que também é um outro assunto muito delicado. Eu digo delicado, né? Porque é um assunto delicado e difícil, porque a interrupção da gravidez, né? Eles falam que é uma ruptura abrupta de compromissos espirituais. Então, aquele espírito reencarna, existe um planejamento, e o aborto ocasiona essa ruptura desses compromissos traçados anteriormente. É um ato que custa uma degeneração violenta nos centros de força genésico de quem pratica, incentiva o ato. Que aí sempre a culpa cai em cima da mulher. Mas esquece que a mulher não faz sozinha, né? E depois, normalmente, fica tudo até a decisão de abortar ou não abortar, fica em cima da mulher, né? O corpo é dela, fica em cima da mulher. Então, quem incentiva também é responsável. E quem está envolvido no processo. Então, ele fala que muitas das vezes, para restabelecer esse equilíbrio dessa matriz mutilada, a mulher recebe a incumbência de gestar e cuidar de espíritos complexos. Porque ele fala que o ato de você abortar cria um desequilíbrio no centro genésico sexual, né? Que a gente tem aqueles centros de força, né? São os chakras. Tem o centro genésico, que é responsável pelo aparelho reprodutor. Então, esse ato, ele imprime esse desequilíbrio na mulher. E para ela, quando ela reencarna, ela, às vezes, na própria encarnação em que ela fez o aborto, ela pode já apresentar algum desequilíbrio na saúde em relação àquela área ou numa outra existência. E aí, a opção é sempre de resgate, né? Ela pode receber espíritos complexos ou em profundo desequilíbrio como um caminho de resgate. Então, assim, existem várias formas, né? O espiritismo, ele não é contra quem aborta, ele é contra o ato, né? É isso que a gente tem que separar, porque é muito difícil. E eu acho que a doutrina não é julgamento. Não. A doutrina nunca foi uma doutrina que julga ninguém. A doutrina é de acolhimento. Então, a gente tem que ter toda uma sensibilidade, um cuidado com as nossas irmãs que fizeram, que acabam fazendo, a gente não sabe. E para tudo existe, na misericórdia divina, atenuantes. A gente falou isso da vez passada, os atenuantes que os espíritos levam em consideração quando a gente erra, tá? Então, não é sempre assim, errou, paga, né? Tem todo um caminho. E o amor é sempre o caminho do resgate. Mais fácil, né? Menos doloroso. Bom, vamos entrar agora no capítulo 16, que é o débito aliviado. O que seria o débito aliviado? São créditos, agora uma situação que é a ideal para todos nós. É quando a gente cria créditos espirituais em serviço e intercessões recebidas em nosso favor. Então, aqui ele vai mostrar o caso do Adelino. O Adelino era um espírito, eles foram chamados para visitar uma casa espírita, onde tinha lá o dirigente, o Adelino, que trabalhava na casa espírita, né? Médium, trabalhava fazendo palestra, fazendo tudo lá na casa. E assim que eles chegaram na casa, eles viram lá o Adelino fazendo os comentários do Evangelho, e ele falava, né, que ele estava sob influxo de iluminados instrutores. Adelino falava com mais mestria,
arrancando a todos lágrimas pela emotividade com que tangia as fibras mais íntimas. Eles observaram que ele trajava uma roupa muito simples e identificando experiências difíceis. O estágio de prova que parecia enredar-se era, contudo, mais amplo. O companheiro revelava longa faixa de eczema, então ele tinha uma eczema na pele. Dois tarefeiros da casa já cercaram o Silas e o André e foram solicitar, olha, ajuda esse irmão, ajuda ele, poxa, ele ajuda todo mundo, olha, eu fui ajudada por ele. Aí o outro rapaz falou, olha, ajuda, pelo amor de Deus, ele está passando por uma dificuldade, tudo desencarnado, né? Desencarnado, pedindo ajuda dos desencarnados, para interceder pelo Adelino. Ele falou, olha, a minha mãe, a mãe desse rapaz que era encarnada, estava passando por uma situação difícil materialmente, falando de dinheiro. Esse rapaz inspirou o Adelino e o Adelino ajudou financeiramente, não deu o que não tinha, igual tipo, o doutor Bezerra de Menezes, que dava o que não tinha, ajudou, e então o rapaz estava muito grato, então, vários espíritos ali pedindo por ele. E aí o Silas falou, não, pode deixar que a gente vai ajudar, o Adelino não vai ficar sem um amparo. Os créditos, ele fala que os créditos do Adelino são realmente enormes, não obstante os débitos a que ainda está preso. Cultiva, no entanto, a aventura de substancializar a fé e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus lhe confiam em obras de genuíno amor fraternal, a lhe granjearem larga soma de reconhecimento. Então, Adelino era um espírito oriundo da mansão, a mansão se incumbiu de preparar a reencarnação dele. Eles supriram com os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa que ele se dedicou. As circunstâncias da luta material, harmonização, ele falando, né, em favor dele, atendendo-lhes aos méritos conquistados. E aí eles foram, então, aí eles falaram assim, vamos para o lar do Adelino? Vamos ver a história do Adelino? Que a história da Adelino é outra. Vamos ver o que acontece com a Adelino. Então, chegaram no lar do Adelino, né, à noite, e encontraram, lá ele morava com a mãe, e uma mãe muito carinhosa, e ele, embora ele fosse casado, ele não contava com a presença da esposa. Na casa morava com ele uma filha, a Marisa, uma menina de 10 anos, cuja mãe, né, se afastara dela e do Adelino havia 6 anos, e 2 meninos, o Raul e o Mário, 2 crianças que foram adotadas pelo Adelino. Então ele fala, a fim de estudarmos um processo de dívida aliviada, permitamos-nos algo dizer em torno do passado recente desse companheiro. Como é que era a história pregressa do Adelino? Adelino era filho, vamos voltar no tempo? Filho bastardo de um jovem fazendeiro muito rico, Martim Gaspar. E que ele teve um relacionamento, a encarnação passada do Adelino. Ele era filho bastardo com uma escrava. Esse Martim teve um filho com a escrava e ele, embora fosse um homem de coração muito duro, né, era um fazendeiro ruim mesmo, fazia maldade a todo mundo, maltratava os escravos, ele se apegou ao Adelino, né, ao filho lá, após a morte da escrava, após o parto, né? O pai era muito temido na casa grande, do qual se fizera senhor absoluto, sabia usar o tronco, o chicote, sem qualquer compaixão. Era execrado pela maioria dos servos e bajulado pelos seus devedores. Entretanto, para o filho, o mesmo Adelino de agora, a sua ternura e dedicação não mostravam limites. Inexplicavelmente, por ele mesmo amava, então ele tinha uma educação na fazenda, ele foi muito bem cuidado, embora fosse o filho da escrava, o pai o tratava, né, como um verdadeiro filho ali. Então, pai e filho tornaram-se companheiros inseparáveis nos jogos e no serviço, na caça. Adelino tornou-se partícipe do seu nome e da sua herança. Pai e filho contavam respectivamente, com 43 e 21 anos de idade, quando o pai resolveu se casar com a Maria Emília, de 20 anos, quase da idade do filho. O que vai acontecer? Né? Parece a história da novela. Adelino, amado pelo pai e atraído pela jovem madrasta, passa a experimentar
torturantes conflitos sentimentais. Ele, que amava e adorava o pai, passou a detestá-lo, né? Não lhe tolerando a posse sobre a mulher desejada e, sem pensar, arma um plano para matar seu pai e ficar com a mulher amada. Foi assim que Adelino, e foi com requintes de crueldade, foi assim que Adelino, com a cooperação de 2 capatazes, Antônio e Lucídio, administrou-lhe uma poção entorpecente. Então, eles deram uma bebida, ele ficou, né, adormecido e dormiu. O que eles fizeram? Passaram uma resina no corpo do pai, do Martim, e lhe tocaram fogo. Então, o pai, com o remédio que ele tomou, com a bebida, ele nem acordou. Ele já, quando ele se deu conta, ele já estava com o corpo em chamas. E, é claro, ele veio a desencarnar. Morto o pai, Martim conseguiu o que ele queria naquela vida, né? Apoderou-se dos haveres, tentou a felicidade junto com Maria Emília, mas o genitor desencarnado perdoou? Claro que não. Então, o espírito do pai se inflamou em cólera, envolveu em nuvens de fluidos inflamados, contra os quais o infeliz não possuía defesa. Então, ele, apegando-se ao afeto da companheira, o Martim Filho, né, procurou anestesiar a consciência e esquecer. É isso que a maioria das pessoas fazem as besteiras e aí tenta passar aquele esquecimento. Só que ele confiou a fazenda aos cuidados desses 2 cúmplices e demandou a Europa em busca de repouso, distração, gastou dinheiro da herança. Nesse período, a pele dele começou a abrir inchada, como se chamas ocultas o queimassem. Circunscrito ao leito de dor e constantemente empolgado pelo remorso, que aí já começou a bater a culpa, ele recapitulava a morte do pai em gritos de dor. Foi algemado a semelhante suplício que Martim recebeu, escárnio e abandono, porque todo mundo se afastou dele, inclusive a própria, né, a mulher que ficou com ele já não estava mais aceitando, porque ele começou a ficar alucinado, né? Ele ficou naquele processo obsessivo que o pai estava fazendo com ele. Martim pai aguardou no túmulo, arrastando para as sombras infernais, onde passou a exercer pavorosa vingança. Então ele desencarna e o pai lá já, quando ele desencarna, o pai vai capturar o espírito dele. Fixado a imaginação dele, na cena da labareda, do corpo em chamas, o próprio Adelino, no plano espiritual, nutria com o pensamento culposo as labaredas, até que foi socorrido com recursos magnéticos pela Mansão da Paz. Tá? Então, nesse processo, ele foi socorrido. Devotado, né? Ele ficou um tempo na mansão, começou a trabalhar na Mansão da Paz, conquistou com o tempo créditos, né, que lhe permitiram voltar à esfera humana. Só que não adianta, gente. Lá do outro lado, a gente até evolui um pouco, mas o nosso verdadeiro exercício é onde? É na carne, é no retorno. A gente precisa voltar aqui, onde ele, para iniciar o pagamento de larga dívida em que se onerou. Adelino Corrêa reencarna abraçando a causa do quê? Do espiritismo, iniciou seu trabalho no bem. Então, muitos de nós aqui não somos santos, ninguém aqui é santo. Muitos de nós temos uma bagagem pesada e, graças a Deus, a gente está abraçando pelo amor, né? Porque é muito melhor a gente, né, resgatar nossas dívidas pelo amor do que pela dor, né, não, gente? Atirado a imensas dificuldades materiais, né? Gastou dinheiro que ele tinha demais, desde cedo cresceu órfão, ele foi órfão de pai, exatamente por quê? Para ter a reação oposta, né? Custodiado por benfeitores da mansão, foi conduzido a uma casa espírita, ainda muito jovem, onde a leitura dos princípios espíritas constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados na mansão. E ali, trilhando o caminho da simplicidade, da renúncia, modificou as impressões de muitos companheiros de outro tempo, que nas baixas camadas da sombra se lhe haviam transformado em perseguidores e afetos. Então, isso aqui é interessante, porque a gente às vezes fica fixado nos nossos
Ai, gente, eu tenho tanto obsessor, né? Mas se o obsessor nos encontra na carne trabalhando, a gente dá um exemplo para eles. A gente vai começar a fazer eles refletirem. Olha, esse aí tá mudado, tá mudada ela. Vamos dar uma chance? Então, ajudando os outros, Adelino resgatava o montante dos seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai, olha que bonito, permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos. Então, a gente alivia o peso da nossa cruz, trabalhando no bem, mas não por interesse. É porque a gente já entendeu que é dessa forma. É mais fácil. Desse modo, ele resgata o pretérito, adquire novas bênçãos, porquanto atraíra para junto de si. Então, quem eram aquele grupo familiar? A filha era a antiga madrasta, que ele estava ali agora cuidando como filha, educando, ao calor dos seus exemplos nobres. E quem eram os dois filhos adotados? Os dois espíritos dos capatazes que o ajudaram a matar o pai. Então, ele recebia aqueles dois filhos adotivos ali. Mas ainda tem um porém. Ele conseguiu receber o perdão do pai? Adelino trazia consigo também o eczema na pele, em função do seu passado de culpa pelo que fez ao pai. Graças aos méritos que ele foi adquirindo a favor do próximo, a enfermidade, olha só, isso também, a enfermidade não tomou, porém, proporções que o impedissem de aprender e trabalhar. O caso dele poderia ter avançado numa doença mais grave, mas não foi. Porque granjear a aventura de continuar a servir pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. Trabalho no bem, não, também tem isso, né? Então eu vou para a casa espírita e vai estar tudo... Meus problemas vão estar resolvidos? Não. Trabalho no bem não nos isenta da colheita, gente. Ele alivia a nossa colheita, mas a colheita é obrigatória para todos nós. E o Martim pai, né, que padeceu lá o seu martírio. Ele também foi tocado pelos exemplos do nosso amigo, observando-lhe a transformação. Abandonou as companhias indesejáveis e foi asilado também lá no Instituto da Mansão da Paz. E aí, o que eles fizeram? Eles foram lá, nesse dia que eles foram na casa do Adelino, o Adelino estava dormindo. Então, o Silas, ele vai, impõe as mãos sobre a cabeça do Adelino, né? Impõe magneticamente. E Adelino, então, ergue-se do corpo de carne, qual se fora movido por alavancas magnéticas poderosas, e abraça o diretor da mansão, né, em desdobramento. E ele fala assim: meu amigo, chegou a hora do reencontro. Adelino começou a chorar, aterrorizado, sem conseguir desenfaixar-se dos braços acolhedores. Druso orou, suplicando a Deus concedesse a bênção das dores e das horas para a redenção de nossos crimes e deserções. O que aconteceu? Reconduzindo, ele sabia que haveria um reencontro com o pai. Mas como é que ia ser esse reencontro? Reconduzido ao veículo carnal, ele acorda em lágrimas. Depois de alguns minutos, escuta-se lá fora o choro de uma criança. Adelino, enlaçado por Druso, abriu a porta e viu o pobre recém-nascido que chorava aflitivamente. Ele ajoelhou-se enquanto Druso lhe dizia com segurança, né, no ouvido dele, assim, o ouvido de carne: Adelino, eis o pai ofendido, em que, enjeitado pelo coração materno que ainda não mereceu, quer dizer, essa mãe que largou essa criança, ela foi um instrumento desse reencontro. Ele vem ao encontro do filho regenerado. Adelino não lhe ouviu a palavra com os olhos, com os ouvidos carnais, mas registrou na mente, como apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração, mais uma criança abandonada e infeliz. Tomado de alegria, para ele inexplicável, abraçou o bebê com um espontâneo gesto de amor e, após aconchegá-lo ao peito, voltou para dentro, gritando: meu filho, meu filho. Então, Martim, o pai, retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho que um dia o desprezara.
Então a gente lembra essa história, lembra também a história do Divaldo. Porque Divaldo tinha uma máscara de ferro, que era um obsessor, era um dos piores obsessores que Divaldo teve desde a adolescência, né? Esse espírito tentava, era o espírito de um sacerdote católico, né? E ele não aceitava o fato de Divaldo estar agora se dedicando à doutrina. Então ele quase levou Divaldo ao suicídio. Quem viu o filme, né? Divaldo chega lá quase a se suicidar, né? E esse espírito do Máscara de Ferro, ele só ganha o coração, só muda o seu coração endurecido quando Divaldo recebe na porta dele o espírito da mãe desse obsessor. Então a mãe do obsessor reencarnou, né? E numa mulher, né, que teve aquela criança que abandonou, e o Divaldo vai lá e pega e cuida dela. Então, quando ele pega, e ele fala para Divaldo, agora eu te perdoo, agora que você está me fazendo mudar. Então, olha só como é que uma atitude nossa, né, faz, muda todo um passado. Então, assim, tem muitas formas da gente resgatar os nossos débitos, né, gente? E é sempre... Eu vou parar aqui, porque já são 15 para as 9, ainda tem mais um capítulo, mas a gente vai falando com calma, né? O outro também é bem bonito o capítulo. Então, eu vou parar por aqui. Tá bom, gente? Boa noite. Tá vendo como nada é por acaso? Quando a doutrina fala isso, a gente não acredita. Aí vem André Luiz e mostra pra gente que nada é por acaso. Bom, meus irmãos internautas, não deixem de dar um like e compartilhar esse vídeo. Obrigada.